Tudo bem? Aqui quem fala é o Dalva Jorge e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propósito para a vida. Um tema talvez meio que nos deixe pensando demais, talvez angustiado demais. Por exemplo, se eu te perguntar qual é o propósito da vida, o que você responderia? Se eu te perguntar qual é o sentido da sua vida, o que você responderia? Você já parou para pensar sobre isso? Então no vídeo de hoje nós vamos compartilhar aqui um pouquinho da visão sobre propósito, sentido. Então se você gostar deste vídeo, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe e que você também deixe nos comentários um pouquinho sobre qual é o propósito da vida, o que você acredita, você tem um propósito definido? Muitas pessoas, há quem diga, que acabam ficando entristecidas por perderem o sentido da vida e o propósito da vida. Ou seja, elas não veem um sentido mais para a sua vida, perderam os seus propósitos e com isso vem o sentimento de tristeza, de angústia, de decepção, entre várias outras coisas. Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, propósito e sentido. Quando a gente fala num propósito da vida, a gente acaba tendo duas visões meio diferentes. Um certo determinismo, ou seja, que eu já nasço com a minha essência definida, ou seja, ou eu serei um professor, ou eu serei um médico, ou eu serei entre várias outras coisas, mas a gente já nasce com isso definido. O que eu vou ser já está determinado a minha vida. Mas há quem diga, e eu gosto muito dessa ideia, que a nossa existência vem primeiro e depois a nossa essência. Tem até uma frase de um filósofo, Jean-Paul Sartre, que ele fala isso. A existência vem primeiro, depois a minha essência. Ou seja, primeiro eu existo, eu faço as minhas escolhas e depois eu me torno aquilo que eu projetei. E isso é algo muito interessante de ser pensado. Mas quando a gente fala no sentido, há quem diga o seguinte, que o sentido da nossa vida não existe. Que não existe nenhum sentido. A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece e a gente morre. Esse é o sentido da vida do homem. Esse é o meu sentido do meu nascimento e esse é o sentido do seu nascimento. A gente é um ser para a morte. Ou seja, eu existo, eu nasço, eu existo e eu abraço a minha morte. Que nem dizia um outro pensador, a nossa vida é nada mais do que um passo a mais para a morte, todos os dias. Pode parecer meio angustiante, mas aí entra a questão do propósito. Se a vida é o momento do meu primeiro suspiro e o momento entre o meu último suspiro, nesse caminho, nesse percurso do meu nascimento à minha morte, neste tempo, a gente cria um propósito para a nossa vida. Ou seja, o sentido da minha vida para alguns é eu nascer e eu morrer. Mas neste meio tempo, entre o nascimento e a morte, eu crio um propósito para a minha vida. E eu te pergunto qual o propósito que você tem criado para a sua vida? O que você tem planejado para a sua vida? Porque pensa só como seria agoniante, desesperador, a gente somente ter o sentido, que é eu nascer, eu crescer e eu morrer, e eu não ter tido neste meio tempo um propósito para a minha vida. Então quando eu digo em propósito, é nesse tempo do meu nascimento à minha morte, aquilo que eu quero para a minha vida. O propósito é alcançar um determinado sonho, ser um médico, construir uma família. Todos esses significados que nós vamos dando para a nossa vida faz com que ela tenha um propósito. Quando eu procuro uma meta, alcançar uma meta, por exemplo, eu quero ser um professor de matemática, um professor de filosofia, aí eu estou criando um propósito em cima do sentido da minha existência. Neste tempo entre o meu nascimento e a minha morte, eu criei um propósito. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, porque você já pensou o seguinte, muitos dizem temer a morte, que se encaixa no sentido da nossa vida, mas você já pensou que é a morte que dá significado para a nossa vida?
Porque pensa comigo, se você aí do outro lado da tela, se eu, Dalvan, fosse imortal, eu iria procurar uma profissão? Eu iria procurar construir uma família? Provavelmente eu não iria me preocupar com essas coisas. Por quê? Porque eu tenho a eternidade inteira para isso. Se eu tenho a eternidade inteira para construir uma família, se eu tenho a eternidade inteira para pensar numa profissão, por que eu vou me preocupar com isso? A gente não se preocuparia tanto com isso. Então, por nós sabermos que nós somos limitados, que nós temos um começo e temos um fim, que é esse o sentido da nossa existência, a gente procura criar o propósito. Porque se eu tenho um começo, eu tenho um fim, eu tenho que deixar o meu legado sobre esta terra. Então, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o meu nascimento, a partir do meu suspiro, porque antes de eu nascer não existia vida. É o meu nascimento, o meu desenvolvimento, a minha velhice e a morte. Então esse é o sentido da nossa vida: nascer, crescer, envelhecer e morrer. E nesse período, neste tempo do sentido da vida, a gente cria um propósito para a nossa vida. E aí entra todos os nossos planos, todas as nossas metas. E eu quero levar você a se questionar e se perguntar: qual é o propósito da tua vida? O que você tem planejado deste tempo do seu nascimento ao encontro da sua morte?